Fica-se a Não luz, percebi. etc. Está tudo ok. Tá ok. Rapaz do Senhor, boa noite a todos que nos acompanham. Eu sou o Fernando Sila Sampaio Armando. Dessa feita, da minha apresentação, vou passar a palavra ao evangelista Inácio para fazer uma pequena apresentação antes mesmo de nós então começar com a live. Paz do Senhor, amados. Sou evangelista Inácio de Souza, da ADP Maculusso, Centro Tanque do Bethesda e congregação. Estou ali na congregação. Dessa vez, darei a passar a palavra ao evangelista Andrade para poder então fazer uma breve apresentação. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Espero que o meu som esteja audível. Eu sou o evangelista João Andrade e nós estamos então a servir na Assembleia de Deus do Maculusso, Centro Tanque de Bethesda, Congregação Jesus é o Maior, cita ali no município de Cacoaco, mais propriamente no Belo Monte. E estamos aqui para então falar e dar subsídios sobre liderança. Este é o segundo encontro live que temos acerca desse tema. Amém. Conforme disse o evangelista João Andrade, esse é o segundo encontro que nós temos a falar sobre liderança. Então, decidimos fazer mais uma live falando sobre liderança, porque nós achamos que tinha algumas coisas que tínhamos que abordar mais, né, aqui sobre o tema. E então nós iremos abordar essas mesmas questões no dia de hoje. Você que nos acompanha, que vai nos acompanhar, seja bem-vindo à nossa live. Começaremos, primeiramente, novamente, né? Não podemos falar de um tema sem definir, primeiramente, né, novamente, o mesmo tema. E eu passo a palavra ao evangelista João Andrade para poder fazer uma breve apresentação, uma definição sobre aquilo que é liderança, antes de nós começarmos novamente. Ok, em termos de definição existem várias, mas eu tenho um subsídio muito básico, né? Liderar é tirar o melhor partido de uma equipe em todas as situações. Essa é a definição de liderança que eu tenho, muito simples, né? E eu dou o exemplo de equipas medíocres que se tornam equipas de alta performance quando temos um líder que trabalha para esse efeito, né? Um líder que traz a eficiência e a eficácia na equipa. Certo. Evangelista Inácio de Souza consegue já nos ouvir? Amém. Eu consigo ouvir, sim. Passo então a palavra ao evangelista Inácio de Souza, né? Visto que estamos a falar de liderança novamente, né? Não gostaríamos de começar com as outras questões sem definir mais uma vez liderança, sem dar um parecer sobre a definição de liderança. Passo a palavra ao evangelista Inácio de Souza para fazer uma breve apresentação sobre o que é liderança. Liderança é a capacidade de influenciarmos as pessoas, de fazer algo que nós queremos que elas façam e algo que elas também queiram fazer, né? É importante que não seja apenas algo que nós queremos que elas façam, mas também que elas queiram fazer a fim de realizarmos um determinado objetivo. Amém. Então, a pergunta, né, que se segue, né, falando sobre liderança, da parte dos evangelistas, eu gostaria de saber quais são os tipos de liderança que existem, né? Visto que existem vários tipos de liderança, eu gostaria que
os evangelistas, né, dissessem aqui alguns tipos de liderança existentes, né, dissessem aqui alguns tipos, quais são esses tipos de liderança que existem, ou de líderes. Sim, o evangelista tem a palavra. Inácio, vais avançar ou posso avançar? Pode avançar, pode avançar. Ok, naquilo que é a literatura, existem vários tipos de liderança, mas naquilo que é a pesquisa feita, né, e naquilo que é da mais modernas análises, né, há três que se destacam, né, dentre elas a liderança autocrática, né, que é aquela que o líder manda, o líder decide, o líder é o centro das atenções, né? Tem aquela liderança democrática em que o líder deixa que também os outros participem, né? Haja decisão, a decisão mais democrática possível para, então, fazer só agir-se sobre uma certa situação. E existe a liderança que é do francês laissez-faire, que significa deixar fazer, né? Que é aquela que se chama, né, que nós às vezes chamamos o deixa andar, né? Deixa andar, em que o líder está ali e as coisas vão andando por si, né? Pois, mais é importante referir que a liderança deve ser a conjugação desses três tipos de liderança. Amém? Em alguns casos você vai ter que ser autocrático, vai ter que ser democrático, em outros casos você vai ter que ser liberal. Imagine que em termos de polícia, em termos de forças armadas, né, exige-se pelo menos que a liderança seja autocrática, né, devido à especificidade que encontramos. Por exemplo, encontramos certos organismos que têm que a liderança que sobressai mais é a liderança democrática, né? Se nós, por exemplo, queremos um partido político que cresça e que desenvolva, é bom que a opinião de todos sejam vistas como importante para poder, então, decidir, implementar aquilo que é melhor para o grupo. E lideranças em que, né, deixa-se fazer, né, é aquele tipo de liderança que muitas das vezes a solução sai do subordinado, inclusive pode sair até do empregado de limpeza, né? Cada uma tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens, mas é necessário que sejam combinadas entre elas. E também trago uma outra que é nas organizações cristãs, né? A liderança cristã, né? A literatura faz referência dessas três, autocrática, democrática e ao deixar fazer, mas eu acrescento essa da liderança cristã. A liderança cristã deve ter em conta, né, os princípios básicos da Bíblia, os princípios básicos de Cristo. Ou seja, não se pode ser líder cristão, por exemplo, sem os princípios básicos de Cristo. Este é o meu subsídio para esta pergunta. Amém. Evangelista, tem a palavra, se tem alguma coisa a acrescentar sobre os tipos de lideranças? Não, eu só apenas poderia acrescer que a liderança cristã, de forma geral, é chamada de liderança servidora, né? Em que o líder é colocado ao serviço da organização, né? O líder cristão, na sua gênese, o líder cristão ele é servidor. Por isso é que o nosso líder, o pastor Alfredo, ele diz que quem aceitou ser ministro aceitou ser um cachico. Ou seja, você se aceitou ser pastor ou aceitou ser evangelista, você aceitou ser um cachico, um servidor, um servo. E, então a liderança cristã é uma liderança servidora. Dizer que também que
os vários estilos de liderança, democrático, ou autocrata, e né, como é a expressão agora me foge, que o João disse, deixa andar, né? Que qualquer um faz o que quer, qualquer um faz o que quer. Na verdade, existem momentos da liderança em que nós precisamos deixar que alguma dessas coisas elas funcionem. Tem momento que eu tenho que ser autocrata, autoritário e dizer eu quero isso e mais nada. Olha, as pessoas às vezes dizem assim, não, o líder não pode ser autoritário. Depende. Existem momentos que o líder tem que ser autocrata, tem que ser autoritário. Vai dizer, olha, é assim, ponto final, quero isso e mais nada. Olha, quando nós olhamos até para o desenvolvimento da gestão das empresas, se nós formos a ver há um americano que ele foi diretor ou foi o administrador, dono de uma empresa. Agora o nome está me fugindo, dos motores, como é que é? João, ajuda. O americano. Motors? General Motors? Não. GMC? Não, o que idealizou. Diga? O Taylor? Não, o que idealizou os motores. Ford, Henry Ford. Henry Ford, pronto. Henry Ford, quando se falava do motor, né, que podia ter um motor com 4 blocos, diziam que era impossível, ok? Mas o Henry Ford, ele disse aos engenheiros, eu quero isso e vocês têm que fazer isso. E ele insistiu isso durante 1 ano e 6 meses. Ele disse, não pode, se eu pensei nisso, vocês é que estudaram mecânica e engenharia, vocês têm que me trazer uma solução. Porque se eu pensei é porque isso pode ser feito. Ele disse, não pode ser feito. Ele disse, tem que ser feito. 6 meses depois, não estava feito. Ele disse, Henry Ford disse, eu quero esse motor. Passou mais 6 meses, 1 ano, não pode ser feito. Ele disse, eu quero esse motor. 1 ano e 6 meses, eles aprontaram o motor, né, num mesmo bloco, um motor que tinha 6 blocos, ok? Então, esses motores que nós hoje chamamos V8 e não sei o que, são originários dessa teimosia de Henry Ford, ok? São originários dessa teimosia de Henry Ford, de dizer, eu quero isto, eu idealizei isto. Então, o líder tem aqueles momentos que ele tem que dizer, olha, é assim. Porque senão também parece que aqui não se tem comando. Você ouve todos, participa, faz com que todos persintam que as suas ideias são consideradas, são levadas em conta, ok? Porque é muito importante que o líder faça isso. Ok? As tuas ideias são válidas. O liderado precisa entender que quando ele fala, o líder lhe ouve. O líder escuta o que ele diz, ok? E a partir daí, então, o liderado vai ter maior consideração em relação a esse líder, ok? E então precisamos deixar com que a liderança flua em todos os seus estilos, mas em cada hora nós vamos ter que aplicar, se quisermos, por exemplo, que a organização seja um pouco mais engenhosa, vamos deixar que todo mundo faça o que bem entender, né? Queremos uma organização um pouco mais criativa, deixa, mas também com limites sempre, para que se não se extrapola dos limites e não possam causar danos que se calhar possam ferir a organização de forma muito dura. Mas, evangelistas, então nesse caso a liderança que os evangelistas estão a falar sobre esse tipo de liderança, a liderança servidora, nós não encontramos só nas igrejas ou a liderança religiosa, não só nas igrejas onde encontramos liderança servidora. De forma geral, as lideranças servidoras elas são encontradas nas religiões, nas igrejas, né, nas religiões, e também em organizações de fins solidários, sociais, ok? Em que quem está lá está para servir. E a título de exemplo, você é líder de uma organização,
mas você se calhar tem que vender coisas, tem que ir bater portas, tens que ir pedir coisas para depois levar, né, e fazer a oferta a uma organização solidária. Vamos bater porta, vamos pedir ajudas, vamos falar com outras pessoas, se calhar vamos criar um negócio e vamos vender para ganhar fundos e realizar essa atividade social. Aqui tem sido uma liderança servidora. O pastor se enquadra também nessa liderança servidora. O pastor na essência daquilo que é o pastorado, não é muita coisa que nós andamos a ver aí que não tem nada a ver com o pastor, ok? Porque o pastor ele não sai da igreja enquanto não atender todo o povo. Está com fome, tem que... Evangelista, nesse caso, um pastor, obrigatoriamente ele tem que ter a característica de líder servidor, é obrigado? É obrigado. Vai escolher outra coisa se não quiser ter isso. Precisa escolher outra coisa, menos ser pastor. Então quem é que cuida das ovelhas? É o pastor. O pastor tem que ter atenção. Olha, eu vi o pastor na essência do que é o pastorado, né? Daqueles nossos mais velhos que nos deixaram o exemplo. No Kwanza Sul tinha um pastor, no município do Kwanza Sul, que andava a todas as casas, depois de saber que todas as casas já comeram, só assim é que ele comia. Se soubesse que numa das casas não comer, ele pegava o jantar dele e levava. Ok? Já muitas das vezes no Rangel, quando eu ainda estava no Rangel, se chegasse alguém à minha casa e não tem mais comida para partir, eu falava, Teca, dá comida nesse senhor, dá comida nesse irmão que está aqui. Às vezes é necessário você entender que ele precisa mais do que você. Tá bem? Hoje nós saímos da igreja quase 16 horas, sem ter posto nada no estômago, mas tu tens que estar ali, ouvir, aconselhar, estás aí a trabalhar, vais fazer visita, vais fazer tudo, porque tu és um servidor. Tu és um servidor, tu não estás para ser servido, tu estás para servir. Então, ela se enquadra muito mais na liderança cristã. Amém. Então, o líder servidor, né, nesse caso, né, como ele serve, e tem que ter a característica, por exemplo, né, depois tem a característica do líder servidor, né, não, a pergunta ele tem a característica de Jesus Cristo. A característica de Jesus Cristo, que é como líder servidor, não é? Como líder servidor. Então, quer dizer que um pastor obrigatoriamente tem que ter essa característica, se não tem, não é um pastor nesse caso. Estamos a falar aquilo que já falamos, né? Está na posição de pastor, mas não é pastor. Está na posição de líder, mas não é líder. Mas não é líder. Certo. Eu queria dar algum subsídio nesse tema, nesta pergunta, né? Se a liderança servidora, né? Necessariamente tem que estar, por exemplo, num pastor, né? Sim, um pastor é obrigado a ser um líder servidor. Inácio explanou muito bem. Ele congregou as religiões, né? Eu não conheço todas as religiões, os seus dogmas e como é que todas elas funcionam. Mas o normal, em termos de religião, quer seja cristã, hinduísmo e etc., né? Quem é líder deve ter essa sensibilidade de servir. Por exemplo, em termos políticos, um ministro, um político, por exemplo, governador de uma província, vamos falar do nosso caso em concreto, PCA de alguma empresa pública, ele é um servidor público. Ele está aí para servir o país. Em termos de cristianismo, que nós somos dessa vertente, temos a figura dos pastores e outros títulos e funções, né? Ele está aí para servir. Servir quem? O povo. E servir o povo, em termos de cristão, né? Jesus nos ensinou que é dar a vida pelas ovelhas. É deixar de perder as tuas vontades para fazer a vontade de Deus. E essa perca de vontade exige mesmo sacrifício. Você vai ter que fazer algumas coisas que realmente podem até te doer. Mas se você quer, na verdade, ser um líder cumpridor
de certos pressupostos do cristianismo, há necessidade de você doar a tua vida pela causa do Evangelho, pela causa de Cristo. Então, daí a fala do Inácio de Souza, do evangelista Inácio, que é melhor você desistir dessa pretensão de ser pastor se estás a pensar em ser servido, porque o modelo de Cristo é diferente daquilo que nós hoje vemos, né? Por exemplo, Calvino, naquilo que é os escritos dele, ele é da opinião, por exemplo, de que quem não vai para servir não merece servir, não merece ser político, não merece o cargo que ostenta. Se você não está para servir, não pode estar aí. Você não acrescenta valor. Você não está a fazer o que deves fazer. Então, vai causar problemas, vai causar situações. O melhor é nem sequer você estar ali na posição, né? É melhor se ausentar dali, que tu não estás a fazer o que deves fazer. Certo. Antes de nós continuarmos, evangelista André do Evangelista Inácio de Souza, não sei quem tem aí mais um dispositivo para poder acompanhar os comentários. Evangelista André Dos tem? Eu estou a acompanhar, deixa ver, não tem nenhum comentário. Eu estou aqui, está aqui, não tem nenhum comentário. Amém. Até o momento. Para ficar só atento ali depois. Então, nesse caso, além da característica, né, servidora no líder, né, nesse caso, quais são as características de um bom líder? Isso aqui no geral, não importa se é líder religioso ou não religioso, líder no geral. Quais são as características de um bom líder? Características de um bom líder. Algumas características para um bom líder. Em termos de características, elas são várias, né? Existem várias características. Mas eu gostaria de destacar algumas que acredito que são essenciais para um bom líder, né? Para nós tipificar essa pessoa como um bom líder. Eu destaco em primeira instância a justiça, né? O líder deve ser justo, ok? O senso de justiça deve estar com o líder. Para poder quê? Para poder decidir melhor as causas, para poder decidir melhor as situações. A justiça é preciso estar enraizada na vida do líder. Esse é um dos primeiros pontos. O segundo ponto é a honestidade. Honestidade. Temos que ser honesto. Um líder deve ser honesto. Um líder não pode estar a inclinar campos, a cometer trafulhas. Não, temos que ser honestos. Honesto no falar, honestos no pensar, honesto quando temos que decidir alguma coisa. Outra coisa que o líder deve ser, que eu trago aqui como característica, é assertividade. Assertividade ao comunicar, assertividade ao decidir. E nós entendemos como assertividade o quê? Decidir as coisas, comunicar as coisas no momento certo, na hora certa. Outro item que o líder deve ter é saber delegar as suas responsabilidades. Hoje nós temos dificuldades em delegar as funções. Há igrejas até que ninguém delega funções. Há organismos que ninguém delega funções. Eles não aceitam. É um problema. Ele nem aceita sair de férias. Há líderes que não aceitam sair de férias. Porque não sabem delegar a função. Se ele morrer, quem vai lhe substituir? Se nem sequer delegar funções ele consegue. Porque a delegação de funções é uma forma de preparo das outras gerações, das outras pessoas que trabalham contigo. Nós não podemos pensar que sabemos tudo, nós não podemos pensar que somos os únicos que podemos fazer, somos os special one. É preciso saber delegar.
Já para terminar, o outro ponto que eu marco aqui é a resiliência. A resiliência. O líder não se pode dobrar facilmente. O líder tem que ter capacidade de enfrentar as situações difíceis. Eu dou o exemplo de uma equipa de futebol que está sempre a perder. Você, como treinador ou líder da equipa, vamos dizer assim, você tem que saber motivar a equipa para ultrapassar aquela situação, aquele problema que vocês estão a viver de derrotas. Então é preciso capacidade de não dobrar-se facilmente às situações difíceis. Porque liderar, e eu dou sempre o exemplo, liderar num barco a afundar e num barco que está a andar normalmente, né? O barco que está a andar normalmente é muito mais fácil você liderar. Agora, o barco que está a afundar é muito difícil. Uma casa que está incendiar e uma casa que não tem incêndio, claro que quem dirige ou está na casa em que há incêndio é muito mais difícil você, né, estar naquela casa, porque ela está em chamas. Já a casa que não está em chamas é muito mais fácil. Então, esses são meus contributos e o meu subsídio, que destaco essas 5 características de um bom líder. Bom, Inácio de Souza, tem algum contributo sobre as características de um bom líder? Amém. Olha, muitas delas foram faladas aí pelo evangelista João de Andrade, ok? Mas eu resumo que nas seguintes, um líder, ele precisa ser íntegro, né? Precisa ser íntegro, ele precisa ser corajoso, ok? Porque existem momentos que você tem de tomar decisões que ninguém vai estar contigo, mas você tem que ser corajoso, né? A parte aqui a resiliência pode entrar nesse processo aqui também de ser corajoso, porque um líder resiliente, ele não se deixa dobrar. Não se deixar dobrar é ter convicções próprias, né? É ter ideias próprias, não é alguém que não tenha a cabeça, que tenha a cabeça dentro da caixa, né? Mas é alguém que olha para fora da caixa também, mas tem ideias próprias e tem convicções próprias. Não, quando nós temos convicções próprias, nós somos autênticos, ok? E tem princípios que não são negociáveis. Os princípios não são negociáveis. E um líder tem que saber disso. Princípios não são negociáveis e tem de ser corajoso para não negociar os seus princípios. Um líder tem que ser também visionário, ok? Tem que ser visionário. Ele tem que olhar mais distante do que os demais. Tem que ver o que os demais não veem. Por isso é que as pessoas vão lhe seguir, porque também ele consegue ver além do seu tempo, além do horizonte, ok? Então, o líder precisa ser visionário, precisa ser íntegro, precisa ser corajoso. Pronto, deixa-me cá ver, além daquelas que o João já falou, se me resta alguma. Pronto, a princípio são essas características, né? Juntando as que o João já teve aí a dizer, eu acho que o líder precisa ser visionário, precisa ser íntegro, precisa ser corajoso e precisa ser comunicativo, ok? Comunicativo, e saber que comunicar não é informar. Existe uma diferença entre informar e comunicar. Informar, eu não me preocupo se o outro lado entendeu a mensagem, ok? Agora, na comunicação, eu tenho de perceber se o outro lado percebeu o que eu disse, ok? E dar ao outro lado a possibilidade de ter um feedback, de uma resposta, e eu ver se a informação ou a maneira que ele percebeu foi a maneira conforme eu transmiti. Porque na transmissão da mensagem existem ruídos que podem perturbar o sinal e a pessoa não receber exatamente aquilo que eu transmiti. Então, há essa necessidade de perceber
se o outro lado entendeu da forma que você transmitiu. E a comunicação é muito importante, né, nesse processo de liderança. É muito importante, é um dos meios mais importantes. E nós temos que saber comunicar, saber falar também, ok? Para que esse processo de liderança seja mais efetivo, ok? Quando a gente sabe falar, quando a gente sabe comunicar, nós também cativamos mais pessoas a estarem do nosso lado. Como dizem, existem pessoas que não dão para lhe dar palavra. Se você lhe dá a palavra, todo mundo vai estar com ela. Então, esse sabe comunicar, ok? Então, é preciso a gente também ter essa característica, né? E algumas dessas características, elas são treinadas, são trabalhadas, a gente pode estudar para melhorar essas características, ok? Estamos aqui 4 pessoas a nos acompanhar. O evangelista Andrade está controlando a lista e tem comentários. Não consigo ouvir, está no mute, está no mute. Ok. Estou a controlar e não tem comentários, né? É só para ficar. Quem tiver algum comentário, alguma pergunta a fazer, é só fazer aí nos comentários que nós estamos a controlar para poder responder. Okay. Agora, eu gostaria de falar sobre um assunto. Eu já ouvi, né, numa das palestras que nós tivemos lá na Congregação de Jesus Maior, o evangelista Nácio de Souza a falar, mas eu gostaria de ouvir novamente sobre a liderança dentro de casa, né? Estamos a falar de liderança no seu familiar, nesse caso. Estamos a falar aí onde temos o pai, a mãe, o filho e tudo mais. E eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Nós sabendo que temos uma organização na família, um organograma na família, onde cada pessoa exerce as suas funções, né? Eu gostaria de saber se a desorganização desse organograma que nós temos familiar pode gerar problema para a sociedade. A desorganização familiar, no seu familiar, nesse caso, do organograma familiar, pode gerar problema para a sociedade. Não só pode, como tem gerado. Não só pode, mas como tem gerado, ok? Sim, mas desculpa só por cortar, antes dos evangelistas falarem sobre isso, né? Antes de falarmos sobre isso, eu gostaria que primeiro explicassem sobre a organização no seu familiar. Estamos a falar de liderança dentro de casa, tem uma organização no seu familiar, tem um cabeça, tem, né, as pessoas, cada um com a sua função, e depois pudessem tocar nesse mesmo ponto, né, dos evangelistas, nesse caso. Acho que todo mundo deve saber, né, da organização básica mínima familiar. Tem um pai, tem a mãe, tem os filhos, em que, né, até encontramos uns dizeres em muitas casas. Já do meu tempo de criança havia uns dizeres que diziam: nessa casa manda ela e nela mando eu. Ou seja, porque na verdade a maior autoridade é o pai, ok? E depois o pai, né, tem como auxiliador a mãe, e a mãe até na maior parte das vezes era aquela que mais interagia com os filhos, né, o que mais interage com os filhos. Então esse é o organigrama básico. Tem o pai, a mãe, tem os filhos, né, que reportam para ambos, e normalmente a mãe reporta também para o pai, ok? O pai tem a obrigação, né, de prover suprimentos para a família, né, de trazer a comida, de pagar a escola, de ser aquele também que é a voz máxima em casa, no termo de orientação, da educação. E a mãe é a gestora do lar, que muitas das vezes vai reportar as situações ao pai quando chega de noite. Às vezes não passou o dia em casa, tem a mãe para reportar como é que o menino está a se portar, como é que não está, e nessa base aqui a família vai funcionar. Agora, quando isso se perdem as referências, olha, o filho olha para casa, ele sabe que não tem comando em casa, né? Ele diz assim: o papá devia comandar, mas o papá não comanda. Ele entende, as filhas entendem,
Por isso é que, na maior parte das vezes, os filhos em que o pai não é presente, os filhos e as filhas em que o pai não é muito presente, têm maiores problemas, ok? Tem mais situações de desvios comportamentais, tem mais situações do estilo de errarem em situações da vida, tomarem decisões erradas, porque a referência paternal, né, que é aquela que deve impor o respeito e a ordem, muitas das vezes ela não teve. E muitas das vezes o que é que acontece? A mãe tem que tomar essa atitude e fazer mais do que mãe, tem que fazer o papel de mãe e de pai, né? E algumas vezes isso até tem sucesso, mas quando nós vimos, para a maior parte dos casos, isso não tem sucesso. E a causa, e esse dito, e há estudos que provam isso, que a causa dos maiores erros na família, você se olhar, principalmente nos Estados Unidos, tem estudos que provam isso, a desintegração social, principalmente nos negros, é baseada porque os pais nunca não assumiram os filhos. Os pais nunca estiveram presentes. E essa figura paternal que desapareceu, depois gera um filho problemático, gera um filho com muitas questões, muitos desafios. Se não tiver um acompanhamento forte da família, que muitas das vezes é o avô, os avós, a igreja também estando aí, muitas das vezes gera-se aqui um ser desorientado por falta da referência paternal, que é muito importante. O evangelista João Andrade tem algum subsídio a dar sobre a desorganização no seu familiar, se pode gerar problemas para a sociedade? Pode, e gera muitos problemas, né? E nós vamos olhar para o passado, né? Em que o Inácio já referiu sobre a família base, né? Pai, mãe, filhos. Em África, como sabemos, temos o conceito da família alargada, em que os primos também entram, as tias e etc. Né? E que mais recentemente temos as famílias homoafetivas, né? E outros modelos de família que vemos na sociedade, principalmente nas sociedades europeias, né? Quando essas famílias têm alguma situação, a sociologia define como núcleo fundamental da sociedade. Claro que afeta qualquer sociedade. Por exemplo, uma sociedade que as famílias estão habituadas à leitura, até facilitam, por exemplo, em termos cristãos, as igrejas. Isso significa que os crentes vão ler mais a Bíblia, né? Então, por exemplo, no ponto de vista da leitura, pode afetar a própria sociedade. Se as famílias têm educação, por exemplo, isso significa que nas igrejas vamos ter menos problemas, por exemplo, para educar os crentes, a escola vai ter menos situações para educar os alunos, a forma como as pessoas são ensinadas em casa, que deve trabalhar para ter as coisas limpas, deve manter as coisas limpas, deve respeitar, deve falar aqueles conceitos básicos de educação que as famílias têm. Se não forem dadas nessas pessoas, essas pessoas quando forem trabalhar, eles vão repetir os mesmos sintomas que eles, em princípio, praticam em casa, né? Ele, por exemplo, imagine, vai para o quarto de banho do serviço, não coloca água, né? Porque na casa dele também ele não coloca água. Nós, por exemplo, que trabalhamos já há algum tempo, nós observamos esse comportamento em muitos dos nossos colegas. Na verdade, o colega vai para a cozinha, ele come, faz tudo mais, deixa o prato sujo, né? Deixa os pratos sujos e pronto, aqueles que foram educados depois de comer, lavar a louça para evitar mesmo as baratas, para evitar sei lá o quê, para evitar outras doenças derivadas da sujidade em casa, ficam admirados, né? E já tem alguns questionam, mas esse camarada não lhe educaram. As consequências são várias em vários ramos da vida, né? Mas é importante realçar aqui, né, que
esse organigrama ao longo do tempo, né, porque foi mudando, foi alterando, né? Então é preciso termos em conta que a mudança do organigrama em algumas sociedades com mais frequência vai causar também alguns problemas, né? Hoje, por exemplo, nós olhamos para a Europa. A Europa tem taxas de natalidade muito baixas, né? Tem taxas de natalidade muito baixas. A Europa, tem muitos casos, né? A Europa, a América, tem muitos casos de casais homoafetivos. E num passado muito recente, eram muito difíceis termos esse tipo de casais, né? O normal era ter casais heteroafetivos, mas hoje temos esse cenário. Quer dizer que os dias vão passando e alguns comportamentos, né, vão derivar do estilo de novos conceitos de famílias que vai se observando, ok? Então é preciso nós termos em conta isso. Claro que uns têm as suas vantagens, outros as suas desvantagens. Uns podem afetar a natalidade, outros incentivam a natalidade. Podem influenciar comportamentos que a sociedade reprova, outros podem influenciar comportamentos que a sociedade aprova, mas que influenciam em grande medida, influenciam. E é preciso que cria-se balizas fortes, cria-se modelos para poder, então, as famílias tirarem melhor proveito daquilo que vivem no seio familiar, para então, na sinergia entre todas as famílias, refletir uma sociedade sadia. Exato. Mas o evangelista aqui tocando um pouco naquele assunto das famílias que, né, que muitas vezes tem a ausência do pai como líder e aquelas famílias que têm a presença do próprio pai como líder, mas o filho cresce assim, distorcido e tudo mais. Será que muitas das vezes é a má liderança do pai? Eu não percebi a pergunta. As famílias, por exemplo, onde tem o pai como líder, né? Tem aí o pai, tem a mãe do pai como líder, mas a família ainda assim é desorganizada, tem uma desorganização dentro de casa. Será que isso é por má liderança do próprio pai como cabeça de casa? Epa, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, ok? Embora quando, por exemplo, você vai me dizer, por exemplo, que não, tem uma esposa que não aceita, tem uma esposa que luta, então ele não está conseguindo dobrar a esposa, ou seja, não está conseguindo liderar a própria esposa, então é reflexo da não capacidade do pai em liderar ou de comandar o grupo. Mas um pai como líder em casa, qual é a posição desse pai? Um pai como líder em casa, né, para com os filhos, né, para com os filhos, e as coisas, qual é a posição desse pai como líder em casa? Porque nós vemos, por exemplo, né, somente em Angola, nós acompanhamos muitos casos que em casa parece que a voz máxima, nesse caso, é a mulher, né, mas tem lá o pai, está em casa, mas parece que a voz máxima é a mulher, e os filhos parece que também mandam o pai. Né? Mas muitas das vezes, o que é que leva a isso? Eu quero saber, é a má liderança do pai? Irmão, a liderança também, às vezes, ela reflete também as questões comportamentais, as questões próprias das características pessoal da pessoa, né? Então, existem algumas características que deviam ser desenvolvidas e não foram desenvolvidas. Mas como é com um pai mesmo, um pai
vão lhe desrespeitar nos filhos. Esse é pai da onde? Os filhos ainda são pequenos, já lhe desrespeitam. Esse é pai da onde? Mas começa da onde, então? Não sei, né? Porque podem existir modelos que assim são. Mas, os modelos que eu conheço, isso não funciona, né? Não funciona. Mas desculpa, só evangelista, isso não parte da libertinagem que o pai gera dentro de casa para com os filhos, até muitas das vezes com a própria mulher, a família, assim, né? Gera os filhos, as mulheres. Não vamos criar um monólogo, deixa que o João fale aqui também. Sim, falei para os evangelistas, nesse caso, sim. Ok, vou passar a palavra para o João. Relativamente a esse tema, nós temos aqui o que eu posso chamar de influências externas, né? Influências externas. Existem variáveis exógenas e variáveis endógenas. As variáveis exógenas são aquelas externas, porque a criança, a mãe, o pai sofrem influência externa, influência de várias pessoas, influência das redes sociais, influência da tecnologia avançada, influência das nações mais fortes. E o irmão vê que, imagine que um filho foi estudar fora e quando regressa, ele regressa com comportamentos contrários àquilo que ele aprendeu desde a meninice, né? Existe também aqueles conflitos internos, principalmente quando a criança vai para a adolescência, ele tem os próprios conflitos internos dele e ele não tem capacidade de lidar com aquele tipo de situações. Inclusive acontece que muitos adolescentes depois morrem, né? Ok, existem essas todas as variáveis, mas há uma coisa que nós temos que reter, que é, estamos a falar da figura do pai e a influência que ele pode ter na família. Na família, como líder da família, né? Como cabeça. Exato. Nós temos pai que estão na posição de líder, mas na verdade não é pai, ele não é pai, tá? Ele está como pai, mas não é pai, tá? E há pais que estão na posição de pai e que de facto são pais, tá? Ok. Então, aqueles que estão na posição de pai, esses conseguem influenciar toda a casa. Conseguem influenciar a esposa, conseguem influenciar tudo. Mas a esposa também pode ser agredida por forças externas, que eu fui falando. E essa esposa pode causar problemas muito sérios. E nós temos que ter em conta que o homem vai muito mais pelo raciocínio. A mulher vai muito mais pela emoção. Ok? E o que nós podemos fazer é tentar guiar as pessoas no melhor caminho, mas essas pessoas são livres também de escolher, porque até são adultas, né? Os adultos, né? A lei constitucional diz, a nossa lei, que a partir dos 18 anos são adultos e eles respondem perante a lei, quer dizer que eles podem decidir por si só, ok? Por causa de algumas forças externas e por causa de uma liderança fraca, né, pode haver conflitos na liderança do pai. Então, não podemos culpar 100% a liderança desse pai no tocante ao domínio, vamos dizer assim, entre aspas, da esposa. Dos filhos que são menor de idade, a nossa Constituição, né, fala dá gatilhos sobre isso, né? Nós temos o poder paternal sobre essas crianças. Então, eu como pai, né, posso dizer assim, 100% da culpa é do pai, porque o pai tem um poder paternal sobre elas, tá? O pai ali tem um poder paternal. Agora, se mais tarde essa pessoa, aos 18 anos, apresentar desvio, já não vive na minha casa, não está comigo, aí é um pouco diferente, não podemos culpar o pai
né, por algumas coisas que ele aprendeu fora daquilo que é o âmbito da casa. Mas também é necessário dizer que quando nós ensinamos bem os nossos filhos, eles são uma alegria para a sociedade, eles são soluções e não problemas para a sociedade. Daí que qualquer coisa que acontece, por exemplo, num governo, num filho, 100% de culpa atiramos aos pais. Mas nós sabemos que tem muita gente que foi criada muito bem, mas que por alguma situação ela se desviou, ela decidiu-se que quer levar a vida dele daquela forma. Eu conheço pessoas... Sim? Conheço pessoas que... Sim, pode continuar, Evangelista. Eu conheço pessoas que, olhas para a educação que levaram, foi uma educação boa, o pai sempre tentou os bons conselhos, mas ele, quando chegou à fase adulta, os conselhos que o pai foi dando, ela não acatou, né? Podemos dizer aqui, pronto, houve falha do pai, mas também não vamos deitar toda a culpa no pai. Temos que também atribuir uma meia-culpa a esse filho, não é verdade? Pois. Sim, Evangelista Nato Souza, dá mais um contributo dessa mesmo. Mãe, eu acredito, isso que o João disse é verdade, né? Na verdade, quando estive aqui a abordar, eu estava a ver o filho ainda, um filho criança, não, filho uma criança, um adolescente. Do lar, né? Dentro de casa ainda, dentro do lar. Sim. Ok. Agora, quando ele sai, claro que ele vai ter outras influências e ele próprio tem também o seu ser, ok? Porque existem coisas também que têm que ver com o nosso próprio ser, com as nossas próprias características pessoais, ok? Que são influenciadas, claro, pela nossa família, mas nós temos o nosso ser, nossa decisão pessoal. Por isso é que somos irmãos, nós vimos entre os nossos irmãos, tivemos mesmo a educação, mas temos seres diferentes, ok? Temos procederes diferentes. Mas somos irmãos, crescemos na mesma casa sobre as mesmas educação, ok? Só que depois cada um decidiu por si, porque leu livros diferentes, viu filmes diferentes, se calhar conviveu com pessoas diferentes e tomou também um rumo diferente, ok? Então é importante também reter isso, que as pessoas depois, ao seu nível, vão tomar o seu caminho, embora a base seja muito importante para aquilo que ele vai ser como homem, ok? Aquilo que ele vai ser como homem, a base é muito importante. O irmão dizia aqui também de pais que não têm, né, que não são ouvidos nem são respeitados pela esposa. E irmão, aqui já parte do princípio que vamos ter aqui uma família que vai ter muitos problemas, ok? Porque a filha nessa casa está... Já tem. Diga? Que já tem muito problema, né? Porque quando estamos a ter tipo de respeito por parte da esposa e por parte dos próprios filhos ainda dentro de casa, eu acho que, né, que é uma má liderança por parte do pai, ou nem por isso. Já tem problemas e vai ter problemas no futuro, porque vai gerar filhos que se calhar vão aprender que quem lidera a casa quem lidera é a mulher, ok? A voz mais alta é a mulher. Vamos ter filhas que vão ir... É uma realidade que nós temos visto, né, na nossa sociedade, e eu ainda acompanhei isso, vi isso várias vezes. Acredito que, por exemplo, os líderes daqueles evangelistas disseram que, por exemplo, a voz de comando ou o líder dentro de casa, o cabeça, é o pai, nesse caso. Mas nós acompanhamos, por exemplo, aquelas casas em que, em algumas vezes, a mãe é que trabalha, por exemplo, ou ganha mais que o próprio pai. Por essa razão, dela ter melhores condições, tipo, financeiras, que o próprio marido dentro de casa, ela quer, tipo, fazer-se como se fosse a líder de casa. Até a frente dos filhos vejam não que líder é a mãe. Nesse caso, a culpa, nesse caso,
como é que os líderes tipo, analisam essa questão aqui? Porque nós sabemos que o pai é o líder, né? Pelo que eu sabe, independentemente da sua posição, ou nem por isso. Bem, vamos colocar as coisas da seguinte forma. Não é porque o pai ganha menos que ele vai perder a sua liderança, ok? Mas muitas das vezes também, o pai, se ele não cumpre com o seu papel de pai, ele perde sim essa liderança, porque o pai é uma pessoa de referência, ok? O filho, ele entende, por exemplo, que o pai dele não ganha muito, mas ele entende e percebe que o pai dele é um batalhador e que sai todos os dias e não deixa a família passar fome, ok? Ele leva isso em conta, ele sabe, ele percebe. E mais do que falar, nós precisamos liderar por exemplos, ok? Então, quando você sai todos os dias à luta, vai dar o litro para o bem da família, ok? Então, ele vai perceber, não, como o pai é um batalhador, meu pai luta para manter a família, independentemente de que se ele ganha menos ou não do que a sua esposa, ok? E o papel do marido, o marido ultrapassa se ele ganha menos ou mais, ok? Ultrapassa isso. Ele tem que saber isso, ele tem que ser treinado para isso. E outra coisa é que muitos não foram treinados para tal também, ok? Porque se você teve uma educação em que o teu pai era pai, ok? Você vai saber que você é o pai, ok? Agora, se você também teve uma educação em que o teu pai foi banalizado, você vai entender que é normal o que estão a te fazer, ok? Que é normal, porque o ser líder é ser capaz de identificar os problemas e resolvê-los, ok? É chamar a esposa e dizer assim, olha, vamos sentar aqui, vamos ter uma conversa. Você, independentemente de ganhar X e X, você nunca mais altera a voz para mim ou fala alto enquanto eu estiver a falar com os meus filhos, ok? E colocar as coisas no lugar. E ela tem que saber que as coisas são assim, ok? Então, quando você não consegue dominar, né? Porque isso te foi dado até na tua Gênesis, ok? Na Gênesis do homem, lhe foi dado o poder de dominar a esposa. Embora existem umas rebeldes, mas as rebeldes vão mesmo se arranhar contigo, ou se endireita ou foge ou alguma coisa. Mas não pode, ok? Então, na Gênesis, Deus, quando ele diz que o homem mesmo vai dominar a sua mulher, não tem como, ok? Então, quando você tem essa capacidade de dizer, opa, a esposa trabalha, ganha mais, ok. Mas a esposa, senta aqui, nosso plano para a família é esse. Vamos fazer assim, assim, assim. Educação para os nossos filhos assim, assim, assim. E quando você mantém essa posição desde o princípio, a esposa vai respeitar, ok? Vai respeitar. Só a título de exemplo, há um jovem, há um senhor que vivia ali na Brigada e familiar de um amigo nosso. E ele... A esposa trabalhava no BPC, ok? E ganhava muito mais do que ele. Sabe o que acontecia? A senhora trazia, pelo poder de influência que o marido tinha sobre a mulher, ela trazia os salários e dizia assim, esposa, está aqui o salário, vamos já ver o que vamos fazer. Ok? E existem esses tipos de mulher. Essa mulher também foi educada para ser mulher. Não foi educada para ser pai lá em casa, ok? Então, existem isso. E depois, quando você, na verdade, quando foram bem educados, às vezes até as pessoas dizem assim, não, será que você não lhe vendeu, não fez lá qualquer coisa, não lhe amarrou, não lhe trouxe feitiço? Não. Às vezes é essa capacidade de liderança e de influência que se tem sobre as pessoas, para poder sentar, conversar, independentemente de quem ganha mais ou menos, saber reconhecer a figura paterna. E outra, a igreja, a Bíblia, elas influenciam muito nesse ensino, nessa educação. Quando as pessoas têm assim, também consigo a educação religiosa, a educação cristã, e elas vão respeitar a Bíblia. É agora essa nova moda que está a aparecer aqui, mas se você for ver, mesmo nas mais antigas gerações, quando nós olhávamos bem, às vezes
os nossos velhos, depois de 90, muitos começaram a perder os empregos, mas continuaram a ser os pais lá em casa. As mulheres iam para a praça, que traziam comida, muitas das vezes até compram o vinho para o marido, ok? Que não está a trabalhar, mas vai lhe trazer o vinho. Sabe por quê? Porque aprenderam que é ser pai, o que é ser essa figura paternal, essa figura de referência para a família, ok? E o que hoje, para a nova geração, que se acha muito intelectual, que acha que, né, acha moderno e pode absorver tudo e qualquer coisa, né? Absorve tudo da Europa e de outros sítios e depois estraga, né? Está a estragar. A mulher fala de qualquer jeito para ele, o filho fala de qualquer jeito. É tipo um Tuga que contou aí numa formação e disse assim, não, o filho chamou, estava na casa de alguém e o filho disse assim, o pai disse ao filho, vai buscar uma cerveja aqui para o papá beber aqui com os amigos. Ele diz assim, olha, papá, alguma vez eu vim com os meus amigos aqui e mandei o papai ir buscar uma gasosa ou alguma coisa na geleira para mim? Então, papai, que pega e vai buscar tua cerveja, vai beber com teus amigos, porque eu também nunca te mandei ir buscar uma gasosa ou algum sumo para eu beber com os meus amigos, já viu? Falta de respeito, né? Isso não passa na cabeça de nenhum de nós falar isso para o seu pai. Mas quando você começa a modernizar tudo e achar que tudo que vem do outro lado, né, do Ocidente é o correto, e o que nós temos aqui, a negralhada aqui nunca soube nada de bom, e tudo que você tem que apanhar é o de lá, vamos ter uma sociedade sem identidade, né? Depois ninguém sabe quem é o pai, quem é a mãe, e no mais profundo já não se sabe quem é mulher, quem é o homem, porque até os filhos vão ter problema de identidade. Os filhos hoje, de repente, chegam e dizem assim, não, eu sou mulher. E a filha diz, eu sou homem. Ok? Por quê? Porque fomos aceitando e banalizando aquilo que é a família. Perdemos referência, perdemos identidade. Por isso é que acontece isso que está a acontecer aí. Então, e nós queremos exportar tudo e depois não nos aguentamos com os problemas. Ok? Esse é o meu parecer. Evangelista Andrade, concorda que independentemente da situação do pai financeira ou qualquer outra situação, o pai deve manter-se como líder da relação dentro de casa? Do ponto de vista cristão e aquilo que é análise, sim, deve manter-se. Na evolução das sociedades, né, e nós podemos ver que a chamada modernização, né, trouxe consigo as suas consequências. O Inácio referiu, por exemplo, essa questão que para nós africanos é uma gritante falta de educação, né, uma gritante falta de educação. Isso não se concebe, né? Não é possível isso entrar em nossas mentes, que isso realmente aconteceria em África, porque talvez o vizinho ou o primo afastado até que ia repor a legalidade, né, se estivesse ali próximo. Então, querendo ou não, a mulher tendo mais dinheiro que o marido, ou tendo melhores condições que o marido, né, do ponto de vista cristão tem que ser, e do ponto de vista de uma sociedade mais sadia, uma sociedade com organização, eu defendo essa ideia também, né? Agora, é preciso que haja humildade por parte da mulher que ganha mais. O grande problema, e disse, para conhecer um homem, dá-lhe dinheiro, e para conhecer também uma mulher, dá-lhe dinheiro. É tudo igual, devemos analisar do ponto de vista genérico. Então, é preciso humildade da parte dessa mulher, ok? Porque dos casos que nós acompanhamos, se nós analisarmos 100%, 80% perde a humildade, 20% é que fica humilde e consegue, então, gerir essa situação. E nós vemos até mulher que, se calhar, só tem um pouquinho de dinheiro, nós vemos já como é que funcionam as coisas lá em casa. Se ela tiver um salário, o marido também um salário igual, ou até o marido tem um salário superior, mas que ela consegue. Nós já vemos a confusão que existe lá no lar, né?
Então, o que eu acho que as famílias devem fazer, né? Porque essas pessoas que estão sendo ensinadas agora, os meus filhos, filhos do Inácio, as filhas do Inácio, as filhas de outras pessoas da nossa geração, daqui a algum tempo vão ser as mães, vão ser os pais. Então, a necessidade de nós ensinarmos esses princípios. Nós, africanos, temos princípios próprios. Nós, o Bantu, temos princípios próprios. A mulher no Bantu é mulher, o homem é homem, né? E, inclusive, há uma música, né? Uma música que fala sobre isso que o Inácio esteve aí a enumerar, né? Que eu mando na mulher e a mulher manda na casa, né? E até o ritmo é nela mando eu, não sei se o Inácio lembra, né? Nela mando eu, né? Nela mando eu. Então, só para ver que a nossa sociedade, inclusive, canta isto, né? Em África, isso é o normal, isso é o normal. O anormal é acontecer ao contrário do que é normal. É normal que o homem é o cabeça de casa, com pouco ou menos dinheiro, né? E o grande problema é que as influências que nós sofremos, né? As influências do feminismo, né? As influências das sociedades ocidentalizadas, e acontece que muitas das vezes as sociedades mais fortes, as culturas dessas sociedades engolem a cultura das sociedades, entre aspas, mais fracas, né? Ou com menos recursos, ou menos desenvolvida. Então, é preciso nós enraizarmos a identidade africana, no caso dos africanos e dos angolanos. É preciso que, no caso dos cristãos, a identidade cristã seja identificada, porque a Bíblia, por exemplo, defende que o homem é o cabeça de casa, como Cristo é o cabeça da igreja, né? E a sociedade, para nós termos sempre a figura do pai ali. A sociedade, durante esses tempos, tem leis que são criadas, e você vê que é uma forma de valorizar a mulher, é uma forma de empoderar a mulher. Tudo muito bem, nós também não somos contra isso, mas é necessário que estas coisas sejam feitas de forma equilibrada, para depois nós não termos um desequilíbrio nas sociedades, ok? Porque o empoderamento e etc. é tudo muito bem-vindo, mas tem que ser feita de forma equilibrada para não destruir as famílias, porque muitas famílias estão destruídas por causa desse tipo de influências, né? Influência do feminismo, influência dos desequilíbrios das leis vigentes nos países, no sentido de enfraquecer o homem e a cada dia empoderar a mulher, mas de forma desequilibrada. Mas aí, Tânia Souza, tem mais algum parecer sobre esse caso que eu queria falar? Não. Acredito que tenhamos falado tudo. Acho que o homem ainda é referência, o líder, e deve ser. E quando nós falamos de ser líder, não estamos a falar de maltratar, não estamos a falar de subjugar a mulher, não estamos a falar nada disso. Estamos a falar apenas de ter essa referência masculina, o líder, o que é capaz de sentar com a sua esposa, projetar, conversar e idealizar o melhor para a família, ok? Não estamos a falar nada do anormal, né? Porque pode existir alguém aí que deve estar a falar aqui, estamos aqui a falar com uma cambada de machistas que só querem o mal da mulher, nada disso. Nós somos pela família, né? Nós somos pela família. E não somos pela família onde o homem maltrata a sua esposa, não. Somos pela família onde o homem cuida da família, cuida da sua esposa, ama a sua esposa e é capaz de dar a vida por ela. Ok? Amém. Eu não sei se os evangelistas acompanharam um vídeo sobre uma menina que espancou a outra menina na escola. Acompanhamos. Eu acompanhei. Evangelista Inácio Souza acompanhou? Eu acompanhei.
Sim, Evangelista Ana Souza, eu perguntei isso porque hoje eu estava também aí a ver algumas opiniões, né? E eu gostaria de saber, tipo, quanto à educação, né? Como estamos a falar da liderança em casa, dos pais e tudo mais, né? Eu gostaria de saber qual é o ponto de vista dos evangelistas deste mesmo caso, né? Quanto à educação. Eu acho que em nada devemos partir para agressão, nada justifica isso, né? Nada que tenha acontecido justifica a forma como a outra adolescente partiu para cima da outra, né? E demonstra que existe aí algum desequilíbrio, que alguma coisa, quer seja na sua formação, quer seja na sua própria educação, não foi bem, não está correto, não foi bem elaborada, né? E tanto que a outra se pôs imune e ela continua a esbofatear a outra. Acho que Mas não é um aquilo bom não tem a ver exemplo. também com uma falha na educação por parte dos pais, né? Uma falha na liderança dos próprios pais em casa? Pode ser que sim, mas pode ser também que não vamos imputar isso. Muitas das vezes, na formação de grupos, em conselhos com amigos e amigas, como se pode ver no próprio vídeo, tinha outras meninas aí, acho que era um grupo formado, em que as pessoas depois aprendem outras coisas. Mas claro que a educação tem muito a ver, aquilo que se passa aos filhos, na conversa com eles, no dia a dia, é muito importante para que eles não se envolvam em situações parecidas. Okay. Eu vou deixar o João também expressar-se. Ok. Eu acompanhei o vídeo, né? Parece que havia já alguma certa quizilha da agressora e a agredida, né? E se notar, havia ali algumas meninas ao redor e que a ofendida, né, não podia então reagir perante aquelas situações. Também não sei se ela não reagiu por ver as outras pessoas, não reagiu por uma questão de educação, né? Por outra, o Inácio já disse, não se justifica a violência por nada, por mais que tenhamos razão ou não, não se justifica, é reprovável a todos os níveis. E é importante aqui referir que o pai depois veio em defesa da menina, né? Veio em defesa da filha dela, alegando algumas situações que não saiu bem na fotografia, porque denota que parece estar a defender o que a filha dele fez, né? E o que ele devia fazer é reprovar a atitude. Não percebo. Os pais da menina que agrediu, nesse caso, que estavam a defender. Exatamente. O que ele devia fazer é dar mão à palmatória e não justificar nada. Parece que também o pai apresenta algum distúrbio relativamente a questão da educação da própria menina, né? Porque eu, por exemplo, se o meu filho tiver um comportamento errado, ele sabe que vai ser reprovado, por mais razão que ele tivesse, né? E eles são incentivados a desculpar essa pessoa, né? Porque eu não vi nenhum pedido de desculpa, por exemplo, da própria menina em relação a que devia se fazer um vídeo para a menina ofendida, ou seja, para a menina que ofendeu, pedir desculpa a outra menina. Nós temos que ser, já que a menina é menor de idade, podiam expor, por exemplo, a imagem dela, o próprio pai podia vir e dizer desculpa e etc. Não era fazer aquela carta ou aquele comentário nas redes sociais a dar indicações de que parece quer defender a menina que agrediu, né? Então, vê-se que se calhar lá em casa as coisas não foram devidamente passadas, porque nós temos essa situação na nossa família, famílias angolanas, famílias africanas, há muita gente que foi mal educada em casa, não foi educado o suficiente para poder, então, mostrar ao mundo, né, aquilo que é a beleza de uma criança, de uma pessoa bem educada. Porque o bem educado traz alegria para os outros. A pessoa bem educada
traz paz para os outros. A pessoa bem educada transforma o mundo. O mal educado estraga, o mal educado faz envergonhar os seus pais, o mal educado não é bem-vindo em muitas organizações, em muitas situações, porque já sabemos que esse camarada, que essa camarada, que essa criança, que esse jovem só traz problemas. E há pais que incentivam isso, há pais que incentivam a violência, há pais que incentivam os maus comportamentos, porque eles também são maus comportados, porque eles não sabem equilibrar o comportamento das crianças, não sabem lidar com as próprias crianças, defendem a criança tudo por nada, lutam tudo por nada, ou seja, não acrescentam valor na própria criança, só empurram a criança para os maus atos e para os maus procedimentos. Há uma culpa gritante nesse caso, no meu ver, dos pais da menina, né? Apesar dela ser uma criança, mas muito que a criança pratica é o que muitas das vezes vê lá em casa, é o que muitas das vezes é ensinado lá em casa. Porque na minha opinião, também acho que é um pouco, então isso aqui é mesmo a pouca educação que os próprios pais transmitiram na menina. Por quê? Porque, por exemplo, se nós, né, eu gostaria que os evangelistas analisassem também, tipo, nesse caso. Eu acho que uma criança, né, quando ela é menor, é uma criança menor de idade, menos de 18 anos, uma criança, eu acho que o filho, né, deve ser influenciado maioritariamente pelos pais, né? Enquanto criança deve ser influenciado maioritariamente pelos pais. Por quê? Porque, por exemplo, nós disse que, né, aqui em Portugal, por exemplo, as crianças, né, começam tipo a usar, tipo, como é que é, tipo, a fumar, essas coisas aqui, começam a fazer muito cedo. Imaginemos que eu sou um cristão, eu como pai, e tenho um filho aqui, né, nesse mesmo local, para o meu filho não entrar nessa mesma vida, eu como pai devo ser o primeiro influenciador, porque se eu não influenciar o meu filho corretamente, automaticamente as pessoas, os amigos fora, vão influenciar ele. Agora, disso que eu estava aqui a falar, eu quero fazer uma questão, né? Evangelista Inácio de Souza, uma questão. Se a influência do pai na vida dos filhos enquanto pequeno não é suficiente, né? Não é suficiente para que essa mesma criança seja influenciada na rua. Por exemplo, tens um filho, a influência que vais passar para esse filho não é suficiente para que ele não seja influenciado na rua? Bem, não podemos garantir que 100%, né? Não podemos garantir 100%, mas de forma geral ela tem muito peso nas decisões que ela vai tomar lá fora. Tem muito peso. A nossa influência é muito importante e principalmente quando nós Eu acho que Caio, evangelista Inácio. Sim, Caio. Sim, evangelista, a nossa influência como pai não é suficiente para que nossos filhos não sejam influenciados por outros? A nossa influência é bastante importante, muito. A Bíblia, por exemplo, em termos cristãos, fala sobre, né, o provérbio 22:6, ensina ao menino no caminho que se deve andar. É uma indicação que os judeus davam, né, que havia aí na Torá, no sentido de ajudar as famílias, né? Pois, ok. Mas esse menino que é ensinado, né, no caminho que deve andar, é ensinado uma profissão, era ensinado alguma coisa que ele pudesse, então, sustentar a sua família lá, mas quando ele for adulto. Era ensinado também a própria escritura, no sentido dele guardar na tábua do seu coração e ser guiado. Eu tenho coisas que o meu pai falou comigo já há bastante tempo, e eu me lembro até hoje. Eu, por exemplo, tenho um ritmo de leitura bom, porque o meu pai me incentivava a ler os jornais. Ele trazia os jornais.
E ele deixava os jornais aí, falava Manu Chulé. E eu pegava ali os jornais. Então, os jornais me incentivaram à leitura. E eu gostava de ler a parte desportiva, mas a parte desportiva me fez ser um bom leitor. Então, isso me ajudou. O meu pai, já há muito, eu nasci nos anos 80 e aí em 90 estava no ensino de base, ele nos incentivava muito a estudar. Ele já dizia, estudem filhos, estudem, tem que estudar, tem que ler. Chegou da escola, senta, lê. Nós podíamos não entender o que ele estava a dizer, mas na verdade estava a nos influenciar. E hoje alguma coisa daquilo que a pessoa é daquilo que foi ensinada na escola. O meu pai nos ensinou, por exemplo, a mãe nos ensinou, nesses princípios de igualdade, de justiça. Ia um primo para casa, era tratado da mesma forma. Por exemplo, meu primo vai para minha casa, a minha mãe não vai me servir mais, ou seja, de manhã não vai me dar 2 pães e o meu primo 1. Se o meu primo lhe darem 2 pães, também vão me dar 2 pães. Se me darem 2 pães, também lhe dão 2 pães. No período da tarde, no almoço, a mesma comida que eu estou a comer, se me meteram um naco, também vão pôr um naco no meu primo. Então, isso são princípios de igualdade, são valores que são passados. E o que acontece é que muitas das vezes a criança não é passada esses valores. E quando não é passado esses valores, ele vai refletir na sociedade o que lhe foi ensinado. Né? Por exemplo, ele rouba lápis na escola. E está a trazer o lápis também, que o meu filho já sabe, ele não pode trazer. Algo estranho aqui que eu não lhe dei, ele não trabalha. Quem lhe deu? Ele tem que explicar bem. Se ele foi buscar isso de onde? São princípios de igualdade, de justiça, princípios que, se ele leva consigo mesmo, ele vai apresentar um bom fruto para a sociedade. Então, querendo ou não, tem influência. Há coisas que, pronto, nós não vamos dizer aqui que tudo que ensinado nós vamos absorver, mas boa parte das coisas que hoje nós somos é os nossos pais que nos influenciaram, os valores que hoje nós defendemos, os valores que nos foram passados. Nós podíamos ser ímpios ou não, mas ao nos converter, o senso de justiça que nos passaram no Pai, ele vai se refletir naquilo que somos hoje, sendo cristão ou não cristão, sendo budista ou não budista, hinduísta ou não hinduísta. O senso de justiça ensinado pelos nossos pais joga um papel importante no nosso comportamento. Mas, Evangelista, então, nesse caso, Evangelista pode assim afirmar que as primeiras aulas de liderança aprendemos no berço, aprendemos com os nossos pais? As primeiras aulas de liderança, para ser um bom líder, um bom pai, aprendemos no berço? Eu acredito que sim, porque você vai ver que quando nós falamos de liderança é preciso dizer o seguinte: tem as tais lideranças formais, tem os diferentes estilos de liderança, mas também é importante dizer que em casa tem um líder e esse líder vai exercer o seu papel. Claro que em casa são as primeiras aulas de liderança que nós vamos ter, porque nós temos a figura de um líder. Para quem tem pai e mãe, o normal numa sociedade básica é que o pai seja o líder a influenciar. Onde tem uma mãe, seja a mãe a influenciar. E há pessoas em África, você sabe, que viveram com o tio, né? Com o tio, viveram com a avó. Aquela figura paternal do tio, do avô, foram a influência para essas pessoas. Estás a ver? Sim, por exemplo, eu vejo o meu avô tio, né, que criou o meu pai, tu vês que o meu pai tinha muita influência dele. O meu pai, por exemplo, é metodista também por influência dele, do outro tio. E, querendo ou não, essas questões de liderança nós aprendemos, eu sou da opinião que nós aprendemos em casa, são as primeiras aulas. E a liderança não pode ser exercida na injustiça, a liderança não pode ser exercida, né, com desonestidade, é preciso ser exercida com isso. Por isso é que muitos filhos aprendem a ser desonestos, aprendem a roubar com os pais, porque são as primeiras lições que eles aprenderam. Porque se ele com o pai aprender o senso de justiça, o senso de honestidade, o normal é que ele também seja assim, que ele mostre esses frutos para a sociedade onde ele vive.
Amém. Já chegamos aqui, 1h24, 1h24 minutos já estamos aqui na live. Não sei se o evangelista, né, gostaria de deixar mais algum apelo para os líderes, né? Sim. O tema não se esgota. O tema não se esgota. Sim. O tema não se esgota. Nós temos tido as aulas de liderança com o evangelista Inácio, que está aqui conosco. É uma honra partilhar com ele esse tema, porque eu acho que ele é uma pessoa muito abalizada nesse tema, né? Então, para aqueles que gostariam que na sua igreja, na sua organização, fossem ensinados sobre liderança, eu recomendaria ao evangelista Inácio, né? Não por partilhar aqui o espaço com ele, mas porque nós, no Jesus é o Maior, aprendemos muito com ele, né? E que, pronto, se pudessem, né, aprender, e até porque é essencial as pessoas aprenderem sobre liderança nos dias de hoje, senão eu acho que vamos ter a acarretar muito mais dificuldades e problemas no nosso dia a dia, se nós não investirmos forte nos temas sobre liderança. Amém. Então, muito obrigado pela presença do evangelista João Andrade, pela presença do evangelista também Inácio de Souza. Não podia acabar, mas Deus abençoe. Também queria só informar que na próxima live nós vamos fazer na minha página, nós vamos mandar o link. Por que nós vamos fazer na minha página? Porque nós fazendo a live na página, vamos ter acesso, vamos conseguir espalhar melhor a live para chegar a mais pessoas, porque nós, na verdade, estamos a trazer esse tema e nós gostaríamos que mais pessoas assistissem, mais pessoas aprendessem sobre esse tema. Então, nós partilhando a live a partir de uma página será melhor, porque, por exemplo, eu tenho o meu perfil, e o meu perfil, muita gente não fazem parte das minhas amizades no Facebook, então ficam com dificuldade de poder acompanhar a live. Agora, se for numa página, vai ser melhor, porque eu posso mandar o link para os evangelistas, mandar o link para as pessoas que nos acompanham, pode se espalhar o link, assim terão mais pessoas aprendendo também sobre os temas que nós temos partilhado aqui. Então, por essa razão, no próximo domingo, nós iremos fazer a live na minha página, e eu vou fazer uma publicação onde vou meter o link da mesma página. Ok. Amém. Então, que Deus de Pai possa abençoar a todos, rica e poderosa. Amém. Amém. Muito obrigado, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Amém. Tamo juntos. Tamo juntos.